Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é o @nandaguardian e eu venho falando já tem um tempinho da valorização bastante expressiva do urânio. Se pegarmos do começo do ano até hoje, dezembro de 2021, foram mais de 50% de valorização da commodity em si. E, obviamente, que essa valorização acaba afetando todo o setor de urânio como um todo, incluindo as próprias ações de mineradoras, como a Chemical, que é uma das maiores produtoras de urânio do mundo, uma empresa canadense. Então, as ações da Chemical esse ano já subiram mais de 60%. E, além das ações, também temos os ETFs, o ETF URA, ETF URNM, enfim. Então isso acaba impactando todo o setor. Então eu vou apresentar aqui algumas formas de investir em urânio e no final do vídeo eu vou falar qual é a forma que eu faço. Então me acompanhe até o final. Já quero deixar claro que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimentos, então façam a sua própria pesquisa. A minha intenção é simplesmente passar esse conhecimento de forma educativa, então não é recomendação. A primeira forma de investir em urânio é comprando urânio físico. Por mais estranho que isso pareça, até colocando uma foto aqui do mineral, do urânio, ele é disponível, abundante na natureza e é possível sim comprar urânio. Aí você pode pensar assim, mas como que alguém compraria urânio, um elemento radioativo? A verdade é que mais de 99% do urânio na natureza é o urânio U-238, que é um isótopo incapaz de sustentar reações em cadeia. Significa que não é esse isótopo do urânio que vai liberar a energia nuclear. O que libera a energia nuclear é o chamado urânio 235, ou seja, ele é físsil, portanto capaz de sustentar uma reação em cadeia para a produção de energia. Mas como eu imagino que provavelmente ninguém que está assistindo esse vídeo tem a intenção de comprar urânio físico, vamos aqui aos exemplos mais práticos de formas de se expor a esse mercado. A segunda forma é através de fundos offshore, por exemplo, através de trust. Existem muitas vantagens de se fazer um trust e uma operação offshore. Uma dessas vantagens é a questão da blindagem patrimonial e também questão sucessória. Mas além desses dois pontos, existe também uma questão de exposição ao mercado global, uma vez que, se expondo a uma estrutura offshore, é possível negociar em muitas moedas em fundos de diversos países. Alguns exemplos desses fundos offshore oferecem exposição a urânio. Um fundo offshore, por exemplo, é o da L2 Capital. Então, quem tem uma operação offshore através de trust, por exemplo, consegue investir em urânio dessa maneira. A terceira forma de se investir em urânio é através de ações de empresas mineradoras. Aqui, nesse ponto, é importante se atentar aos países que mais produzem urânio. Nos primeiros da lista estão Canadá e Cazaquistão. Então, algumas ações de empresas canadenses e nossa, eu não sei falar esse nome, gente. Ações de empresas canadenses e empresas do Cazaquistão, você consegue se expor a esse mercado e elas, como a gente viu no começo do vídeo, tendem também a se valorizar com a valorização da commodity. Se você decidir investir em urânio através de ações de empresas mineradoras, saiba que é preciso dispor de um certo tempo e conhecimento para estudar qual é o negócio e qual parte da cadeia de urânio aquela empresa faz parte, como que é a operação em si. Não é porque todas as empresas, muitas empresas estão expostas em determinado setor que elas vão se comportar da mesma maneira. E além disso, tem uma questão econômica que obviamente afeta o mercado acionário, como por exemplo a questão dos juros, da economia como um todo. Então, analisar, se você quiser realmente se expor através de ações, eu recomendo estudar e fazer isso com muita cautela e de repente até pedir a opinião de um profissional ou de alguém que acompanhe esse mercado um pouco mais de perto. A última forma de se investir em urânio é através dos ETFs. O que são ETFs? Exchange Traded Funds.
Normalmente, os ETFs, eles acompanham o desempenho de um determinado índice. Então, dando um exemplo aqui, o Hash 11, o ETF de cripto, eu sei que não tem nada a ver com urânio, mas quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou completamente fascinada pelo mercado cripto. O Hash 11, ele é um ETF que replica o índice de cripto da Nasdaq. Então, ETF sempre tende a replicar um determinado índice. No caso do urânio, existem algumas opções de ETFs, acredito que a mais conhecida é o ETF URA, mas além do URA tem o URNM, que é esse que eu tenho em carteira. De novo, isso não é recomendação de investimentos, é apenas a forma que eu considero mais fácil de se expor nesse mercado. Aí você pode estar se perguntando, mas qual que é a diferença entre os dois, entre o URA e entre o URNM? Avaliando aqui a performance histórica do URA e do URNM, o URNM ele performou muito melhor do que o URA. Então, colocando o gráfico aqui, o roxinho é o URNM, que é esse que eu tenho, e o amarelinho é o URA. Aí, o que justifica essa diferença de comportamento? Aí vai da gestão, da gestora, das decisões que são tomadas. No caso do URA, houve a compra de algumas empresas do segmento de urânio, mas assim, empresas muito quase que desconectadas, porque era empresa de reator, empresa de engenharia, então assim, parece que eles estavam meio perdidos. Eu comecei a dar uma olhada, comparei os dois e só pela performance histórica, para mim o RNM fez mais sentido. Como eu comentei aqui com vocês, os ETFs eles tendem a seguir um determinado índice de referência. No caso do RNM, ele segue o North Shore Global Uranium Mining Index. E qual que é a composição desse índice? Lembra que eu falei que as maiores produtoras de urânio são Canadá e Cazaquistão? Pois é, então a primeira aqui no ranking de composição desse ETF, com 17,73%, é a Kazatomprom, que é uma empresa do Cazaquistão. E em segundo lugar, a Chemical, que é canadense. Então, veja que interessante, quando você se expõe nesse tipo de ETF, desse setor, você tem também uma diversificação geográfica, uma vez que essas empresas são de diferentes países. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre o urânio. Para mim é um mercado completamente fascinante em termos de energia nuclear e até falando aqui um pouco da minha formação como engenheira química, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Muito obrigada, pessoal!